eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D. Sejam bem-vindos ao vídeo de capilares sanguíneos. Os capilares são vasos microscópicos que apresentam como função conectar as arteríolas com as vênulas. Nós vamos ver que a partir das arteríolas ocorre uma grande ramificação de vasos microscópicos que tem como função a conexão entre arteríolas com as vênulas. O fluxo sanguíneo que ocorre no interior desses vasos microscópicos é chamado de microcirculação. Então podemos entender que o fluxo de sangue das arteríolas para as vênulas por meio dos capilares é chamado de microcirculação. E quais são as funções dos capilares? Os capilares apresentam algumas funções importantes. Listei 3 para vocês, como trocas gasosas, trocas de nutrientes e também a troca de excretas. Entre o sangue e os tecidos ocorre a troca de produtos por meio do líquido intersticial, e isso está ocorrendo graças aos capilares. Por exemplo, nas trocas gasosas, podemos ver a troca de oxigênio. O oxigênio sai dos pulmões, ganha o interior da corrente sanguínea e passa por difusão para os tecidos, por meio do líquido intersticial. A mesma coisa ocorre com o dióxido de carbono, contudo no sentido inverso. O dióxido de carbono está mais concentrado nos tecidos, dos tecidos passa para o líquido intersticial por meio da difusão e do líquido intersticial para o sangue. Nas trocas de nutrientes ocorre a mesma coisa. Dos intestinos, após a absorção dos nutrientes, estes vão ganhar os capilares, ganham o líquido intersticial e chegam aos tecidos. Após a metabolização tecidual, ocorre a formação de produtos indesejados, as excretas. Essas excretas saem dos tecidos, ganham o líquido intersticial e chegam na corrente sanguínea. Vamos ver a localização dos capilares sanguíneos. Os capilares são encontrados próximos de quase todas as células do corpo. E a sua distribuição varia conforme a atividade metabólica do tecido que vascularizam. Vamos ver alguns exemplos de tecidos e a sua rede de capilares. Por exemplo, tecidos como músculos, fígado, rins e sistema nervoso apresentam uma vasta rede de capilares. Isto porque esses tecidos são extremamente ativos metabolicamente e, por esse motivo, demandam uma oferta muito grande de oxigênio. Como necessitam de oxigênio, é necessário uma vasta rede de capilares. Já outros tecidos, como tendões e ligamentos, são metabolicamente menos ativos. Desta maneira, esses tecidos necessitam de um menor aporte de oxigênio. Por isso, esses tecidos apresentam uma rede de capilares menor em relação aos tecidos que nós falamos anteriormente. E veja que interessante, há tecidos que não apresentam uma rede de capilares. Por exemplo, todo o tecido epitelial de revestimento, tanto interno quanto externo, não apresenta rede de capilares, assim como a córnea, o cristalino e também as cartilagens. Os capilares é formado por uma camada única de células epiteliais, o endotélio e também a membrana basal. Os capilares não apresentam a túnica média e também a túnica externa. Essa característica morfológica está em associação com a função dos capilares. Os capilares são tecidos altamente especializados para a troca de produtos, conforme nós vimos anteriormente. Agora veja só, se os capilares apresentassem túnica média, túnica externa, conforme nós vimos para artérias e veias, isto obviamente iria criar camadas em cima
do endotélio e isto iria dificultar a troca de produtos. A ramificação dos capilares ocorre da seguinte maneira. Conforme nós vimos no começo desse vídeo, os capilares têm como função conectar uma arteríola com uma vênula. Isso ocorre a partir da ramificação das arteríolas, que, por sua vez, formam ramificações importantes. Essas ramificações conectam essas duas estruturas. A ramificação dos capilares é importante uma vez que aumenta a área superficial para a troca de materiais. O fluxo do sangue é controlado no interior dos capilares. Em situações onde ocorre uma baixa demanda metabólica, consequentemente, o fluxo de sangue diminui. Em outras situações onde ocorre uma alta demanda metabólica, o fluxo de sangue também aumenta. Um exemplo simples para a gente entender isso seria uma atividade física. Imagina que o seu músculo esteja em repouso. O músculo em repouso demanda pouco oxigênio. À medida que você comece a exercitar, o seu músculo vai necessitar de mais oxigênio. E esta alteração do fluxo sanguíneo ocorre por meio dos capilares. Vamos ver no próximo slide como que ocorre o aumento ou a diminuição do fluxo de sangue. A meta-arteríola é a responsável pela regulação do fluxo sanguíneo. A meta-arteríola é um vaso que emerge de uma arteríola e supre um grupo de 10 a 100 capilares. Vejamos nesta figura que emerge de uma arteríola um vaso sanguíneo. Este vaso sanguíneo recebe o nome de meta-arteríola. E a meta-arteríola é que vai regular o fluxo sanguíneo. Como que isso ocorre? Na verdade, existem especializações na meta-arteríola e essas especializações recebem o nome de esfíncter pré-capilar. É o esfíncter pré-capilar que regula o fluxo de sangue e essa estrutura está localizada na meta-arteríola. Como que ocorre, então, a regulação de sangue? Muito simples. O esfíncter nada mais é do que o músculo circular. Este músculo pode contrair e relaxar. Em situações onde ocorre uma baixa demanda de oxigênio, o esfíncter está contraído. Contraindo o esfíncter, o fluxo sanguíneo por meio dessa rede de capilares vai ser diminuído. Suponhamos agora que aumentou a necessidade metabólica do tecido. Isso vai fazer com que o esfíncter pré-capilar relaxe. Relaxando o esfíncter pré-capilar, ocorre o aumento do fluxo de sangue, o aumento da microcirculação entre a arteríola com a vênula. Desta maneira, a irrigação sanguínea vai aumentar neste leito capilar, fazendo com que o tecido seja suprido com um aporte adicional de sangue. Em outras palavras, nós podemos falar que quem regula o fluxo sanguíneo é o esfíncter pré-capilar que está localizado na meta-arteríola. Quando o esfíncter pré-capilar está contraído, ocorre uma diminuição do fluxo sanguíneo da arteríola para a vênula. Por sua vez, quando o esfíncter pré-capilar está relaxado, aumenta o fluxo sanguíneo da meta-arteríola para a vênula. Vamos ver também que existem diferentes tipos de capilares. Vamos começar a falar a respeito do capilar contínuo. Este capilar recebe esse nome uma vez que as células endoteliais estão intimamente unidas uma com as outras, conforme nós podemos ver nessa ilustração que as células endoteliais estão unidas intimamente uma com as outras. E onde nós encontramos os capilares contínuos? Em músculos, pulmões,
tecido adiposo e também no sistema nervoso central, onde forma a barreira hematoencefálica. Nós já temos um vídeo, inclusive, nesse canal, falando a respeito da barreira hematoencefálica e também das suas principais funções. Um outro tipo de capilar recebe o nome de capilar fenestrado. Isto porque esses capilares apresentam poros intercelulares. Estes poros são as fenestras. E onde nós encontramos esse tipo de capilar fenestrado? Em rins, glândulas e intestino. Perceba que tanto rins quanto glândulas e também os intestinos são tecidos que permitem uma alta troca de produtos. Essa alta troca de produtos é facilitada por meio das fenestras, que são buraquinhos encontrados no epitélio dos capilares que vai facilitar a troca de produtos. E por fim, existem também os capilares chamados de descontínuos. Esses capilares descontínuos apresentam grandes fenestras. Perceba que os buraquinhos encontrados no endotélio desse tecido são extremamente grandes. E qual é a localização do capilar descontínuo? Nós encontramos esse capilar na medula óssea, fígado e baço. Se vocês lembrarem, também tem um vídeo aqui no canal falando de algumas funções de medula óssea, fígado e baço. E nós vimos no vídeo de formação de sangue que esses órgãos são responsáveis ou pela hematopoese, formação de novas células sanguíneas, ou hematocaterese, a destruição de células sanguíneas. Como as hemácias são células relativamente grandes, para que ocorra a passagem de hemácias do interior dos capilares para o exterior dos capilares, necessita de poros grandes. Esses poros grandes nós encontramos nos capilares descontínuos. Por isso, esses órgãos, medula óssea, fígado e baço, apresentam o capilar descontínuo. A respeito dos capilares, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado dessas informações. Se chegou até aqui, deixe um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e até mais.